O pagamento do 13º salário no Brasil deve injetar pelo menos 31 bilhões de reais na economia. O valor representa 2,9% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas geradas no país. A pesquisa do Diese mostra que o número de trabalhadores que deve receber o 13º aumentou em torno de 2,5% em relação ao ano passado. Mas para explicar melhor como essa quantia vai impactar a nossa economia, a gente conversa agora com o professor Evaldo Alves. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, estamos falando aí de 131 bilhões de reais. Qual é o impacto dessa quantia na economia brasileira? Bom, aí nós teremos três impactos. O primeiro impacto, e o mais importante, é para o próprio trabalhador, para o próprio consumidor, na medida em que ele vai ter uma renda adicional numa época crítica, que é o fim do ano, com festas, uma série de compromissos. Ele vai ter um outro salário para gastar, seja em bens de consumo duráveis, para dar presentes, seja em serviços, para viajar, para dar um exemplo, ou mesmo em alimentação. É interessante que, de um modo geral, esses ganhos de renda não vão para a alimentação. No caso do fim do ano, também vão para a alimentação, para festas e comemorações, Natal. Então, isso vai ajudar a ativar a economia. É bom para o trabalhador, é bom para a empresa, para as empresas que produzem bens, para empresas de serviços, e é bom até para o governo, que arrecada imposto com isso. No entanto, não devemos nos iludir de que esse 13º vai resolver todos os problemas. Por quê? É apenas um salário que, na prática, acaba sendo meio salário, porque, na prática, 13º, uma parte se recebe nas férias e a outra parte no fim do ano. Portanto, não vai fazer nenhuma revolução no orçamento familiar, mas ajuda a atravessar o fim de ano. Dá um alívio, né, professor? Agora, existe uma receita de como usar esse dinheiro ou depende da situação de cada trabalhador? Depende, sim, da situação de cada trabalhador, mas no caso do Brasil hoje é importante observar um fenômeno, que é o seguinte: como existe um contingente significativo, e a própria notícia já ressaltava isso, que estão entrando no mercado agora, existe a tentação de se endividar. Então, esse é um momento que alguns até vão utilizar para renegociar essas dívidas, não para quitá-las, mas para renegociá-las. E hoje o Brasil está precisando de uma educação financeira familiar, porque muita gente está tendo aumento de renda, sobretudo essa nova classe média, e acaba incorrendo em grandes níveis de endividamento. Essa é uma cautela que precisa se tomar. Agora, para quem conseguiu guardar esse 13º, hoje qual é a melhor opção se eu quiser investir esse dinheiro? Olha, o próprio mercado financeiro está se alterando. Na medida em que a taxa de juros está caindo, é bom investir em papéis mais seguros, de renda fixa, papéis mais estáveis, e evitar por alguns meses, até a economia se estabilizar na questão dos juros, evitar as aplicações de maior risco. Professor, o senhor falou dessa questão do valor do salário, que a gente acha que é um salário inteiro e não é bem isso. Como é que se faz esse cálculo? Como é que o trabalhador consegue ter uma ideia de quanto ele vai receber? Porque, na verdade, ele vai receber metade de um salário, porque uma parte ou ele já recebeu nas férias ou ele optou por algum momento ao longo do ano. Portanto, ele vai receber meio salário. Essa é a prática e está dentro da legislação, que o 13º você não recebe totalmente, porque uma parte você recebe em algum momento do ano, nas férias de algum momento, e a outra parcela você recebe agora, no fim do ano. É importante lembrar disso. Exatamente. Né? A gente falou aí de um aumento de 10,5% dessa quantia aí do 13º salário total em relação ao ano passado. Era um crescimento esperado ou surpreendeu? Não, o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos observando, não é só no Brasil, é bom a gente ter bem claro esse fenômeno. Isso está acontecendo nos países emergentes. Os países emergentes estão crescendo mais que os países desenvolvidos. O emprego, portanto, ele cresce
mais do que esses países desenvolvidos. Então, a renda, os salários acabam crescendo também nessa proporção. Mas é bom observar que nós não somos os melhores alunos dessa classe de países emergentes. Há outros países que estão crescendo a taxas maiores do que nós. Por caso da China, caso da Índia. E para não ficar repetindo aquela cantilena de sempre, China, Índia, existem outros países, como a Malásia, que estão crescendo muito. O próprio México está recuperando rapidamente, a Tailândia, enfim, os emergentes estão crescendo. Nessa classe, nós somos um aluno mediano. Temos que melhorar ainda um pouquinho, né, professor? Professor Evaldo, obrigada pela participação. Por enquanto, a gente continua conversando no R7. Daqui a pouquinho. Até mais.